com muita alegria, agradecendo a bondade do Sidney de acolher o nosso pedido, agradecendo a Ivete, a esposa dele, que é companheira, que está aqui na presença da noite de hoje, dizendo o nosso muito obrigado e passando a palavra para o Sidney. Que Deus o abençoe. Caros amigos e irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. O mês de abril é realmente pródigo em efemérides, principalmente das obras básicas. Ontem completamos 160 anos da primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de amanhã, teremos a data da segunda certidão de nascimento do professor Rivaio, porquanto, a partir de 18 de abril de 1857, ele assumiu o heteronômio de uma encarnação anterior, Allan Kardec. Daí, então, a nossa homenagem a esta cidade, ao movimento espírita desta cidade, que tão bem conduz, espalha livros à mão cheia e manda o povo pensar, porquanto até alguns tempos atrás, a única maneira de divulgarmos, de veicularmos os conteúdos doutrinários espíritas era através das palestras presenciais e do livro espírita. Daí a importância que se reveste essa 73ª Semana Espírita. Realmente um trabalho glorioso que merece todo o nosso respeito. Falando em código de ética, nós temos que fazer a nossa reverência ao maior código de ética conhecido pela civilização humana. E Jesus, através do seu Evangelho, nos trouxe a grande oportunidade do resgate dos aspectos positivos da criatura humana. Porquanto, na primeira revelação, através de Moisés, destacou-se o que o homem não deveria fazer. Jesus veio trazer a imagem de um Deus bondoso, misericordioso, solidário, dizendo da importância do amor. Esquecido, precisamos ter, através de Allan Kardec, a revivescência dos ensinamentos do Cristo. Daí a importância do Evangelho segundo o Espiritismo e seu aniversário de 160 anos. Qual a razão da nossa vida? Muitos vão se apegar às vantagens materiais, aos gozos da terra. No entanto, o homem procura a sua felicidade. Como é que ele vai encontrá-la? Está devidamente provado que não vai ser através dos gozos terrestres. Estamos aqui para melhorar o nosso espírito, para resgatar as nossas faltas, para voltarmos ao plano espiritual melhores do que aqui chegamos. Por que somos infelizes? Por uma série de razões. A ciência, os médicos da atualidade, procuram as causas das dores a fim de minimizá-las ou curá-las.
Mas analistas do comportamento humano estão começando a chegar à conclusão de que as causas da infelicidade têm outras raízes. Concluíram que não são apenas as dores físicas, a melancolia, a carência afetiva, a síndrome do pânico, o estresse, a desvalorização da vida, merecem a mesma atenção do que é requisitada pelo vírus ou pela bactéria. Carências emocionais, psicológicas e espirituais começam a ser analisadas sob outro ângulo aqui na Terra, uma especial abordagem. Vou lhes trazer inicialmente um conselho inusitado. Um médico austríaco chamado Alfred Adler começou a receber em seu consultório muitas pessoas com sintomas de melancolia. E ele apresentou uma inusitada receita. A palestra nossa desta noite chama-se Receita Libertadora. E nós vamos apresentar ao longo da nossa conversa vários itens, vários elementos que compõem essa receita. Um deles é esse trazido por este médico, esse psiquiatra, que inclusive conviveu durante alguns anos com Sigmund Freud, no início do século XX. Quando ele recebia os seus pacientes, ele dizia assim: você quer se curar? E Jesus fez essa pergunta. Sim, claro. Você poderá estar curado dentro de 14 dias. Se seguir esta prescrição, procure pensar todos os dias na maneira pela qual você poderá agradar uma outra pessoa. Que estranho, um médico que poderia ser materialista dizer que a cura das doenças, dos problemas, principalmente emocionais, podem ser solucionados através da nossa atenção para com outras pessoas? Ele foi mais ao longe quando afirmou: é o indivíduo que não está preocupado, interessado no seu semelhante, que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre esses indivíduos que se verificam todos os fracassos. Dale Carnegie, um dos mais famosos escritores americanos, que ministrava cursos e citava os conselhos do Dr. Alfred Adler, como ilustração, costumava contar nos seus seminários a história da senhora Moon, que eu vou trazer aqui resumidamente. A senhora Moon era viúva e desde a morte do marido não havia se recuperado. Ela mantinha-se mergulhada num poço de tristeza e de autopiedade, principalmente quando chegava às proximidades do Natal. Aí ela lembrava-se mais intensamente do marido, com quem tivera uma vida feliz matrimonial. Amigos convidavam-na para as festas de fim de ano e ela recusava todas, porquanto se sentia uma espécie de ducha fria nas comemorações dos seus anfitriões. Com a chegada daquele Natal, aqueles sentimentos negativos aflorando novamente, por volta de 3 horas da tarde, deixou o seu escritório. Mas ela não estava disposta a ir ficar sozinha no seu apartamento. Começou a caminhar a esmo, sem destino,
para tentar espantar a tristeza. A avenida por onde ela passava estava repleta de pessoas alegres, e aquelas cenas traziam de volta os momentos felizes em que ela havia estado ao lado do marido. Não sabia o que fazer e as lágrimas corriam em seu rosto. Quando se deu conta, estava diante de um terminal rodoviário. Entrou no primeiro ônibus que encontrou e ela, chorando, nem percebeu para onde estava indo. De repente, o condutor disse: chegamos ao ponto final. Ela nem sabia onde estava. Era um vilarejo para lá do Rio Hudson, muito distante do centro de Nova York. Aliás, eu e o Richard Simonetti nos hospedamos uma vez num vilarejo desses, que fica a quilômetros de Nova York, e as pessoas falam que moram em Nova York. Aquele pequeno e quieto vilarejo, além do Rio Hudson, começou a caminhar por uma rua residencial. De repente, estava diante de uma igreja. Lá dentro, alguém tocava um órgão. Ela entrou, a igreja vazia, sentou-se, porque era uma música de Natal que ela gostava muito, e ela não havia se alimentado, estava cansada, acabou adormecendo. Despertou, ouvindo as vozes de duas criancinhas que haviam entrado para ver os enfeites de Natal. Assustada, perguntou para as crianças: onde estão seus pais? Não temos pais. Aí que ela notou o quão pobremente estavam aquelas crianças vestidas, e ela ficou envergonhada da sua tristeza e da sua vitimização. Aquelas crianças nada tinham na vida, estavam felizes, se encantando com os enfeites e com a música natalina. No impulso, levou-as para ver a árvore de Natal que havia na pracinha daquele vilarejo. Depois, levou-as a uma confeitaria e lá deu-lhes de comer doces, guloseimas. Saindo dali, ela viu que as roupinhas estavam muito gastas, limpas, mas gastas. Comprou roupinhas novas para as crianças e um presentinho de Natal para cada uma delas. Passou uma tarde maravilhosa com aquelas crianças. Estranho, pensou ela, durante todo o tempo em que estivera com as crianças, não se lembrara da sua solidão. A havia desaparecido como um passe de mágica. Ali mesmo, firmou o propósito, o compromisso pessoal dela de visitá-las periodicamente e, quem sabe, acompanhar o crescimento delas, e até que elas pudessem ter a sua vida própria com um curso, um estudo que ela pudesse lhes proporcionar. Enfim, ela ali traçou o compromisso de acompanhar a vida daquelas criancinhas órfãs. Ao tomar o ônibus de volta, constatou que as duas órfãs haviam lhe proporcionado uma felicidade real que de há muito ela não sentia. Ao preocupar-se com as crianças, esquecera-se dela mesma e dos seus problemas. Aquelas crianças haviam feito em favor dela muito mais do que ela havia feito para as crianças. Esse pequeno gesto mostrou para a senhora Moon que ela somente reencontraria o seu equilíbrio, a sua felicidade, e poderia se libertar da sua melancolia, do seu estresse, desde que ela passasse a dedicar-se a fazer algo de bom para alguém. Ipsis literis, o que aquele psiquiatra austríaco havia receitado para todos os seus pacientes que o procuravam por causa da depressão. Vale dizer, caros irmãos, vocês devem conhecer o AAA. Na verdade, ele não nasceu em Nova York, mas há uma história que é contada a respeito de um alcoólico que estava andando pelas ruas de Nova York
De repente ele viu um alcoólatra caído na sarjeta. E ninguém nem reparava, passava por cima dele. Mas ele, ainda que sob o efeito do álcool, percebeu que ele estava sangrando. E ele não ia ser socorrido. E ele iria morrer ali. Num gesto instintivo, chamou um táxi, botou o companheiro de álcool num carro, levou-o para o hospital, ficou ao lado dele toda a noite. De manhã, quando o outro acordou, perguntou: quem é você? Eu trouxe você para o hospital. Você é algum religioso? Você é sacerdote? Não, eu sou um companheiro de vício seu. E os dois, naquele momento, tiveram uma conclusão, chegaram a uma conclusão que deu início à proteção dos alcoólicos, à recuperação de quem está sob o vício do álcool. Durante todo o tempo que aquele primeiro senhor gastara com o seu irmão, protegendo-o, em nenhum momento ele teve vontade de beber. Coincidência ou não, o médico que estava cuidando daquele paciente também era alcoólatra. E quando soube a história dos dois, convidou-os a uma reunião, a primeira reunião que seria a semente do nascimento dos Alcoólicos Anônimos. A conclusão, caros irmãos, é muito simples. O primeiro item da nossa receita é exatamente este. Quando nós nos interessamos por alguém, quando passamos a estender a mão para um semelhante, esteja ele em nossa casa, seja colega de nosso trabalho, ou uma pessoa que de repente nos procura, nós começamos a trilhar um caminho diferente do que vimos percorrendo durante várias das nossas encarnações. Vocês sabiam que o tomate já foi considerado uma fruta venenosa? Durante muito tempo, as pessoas evitavam o tomate, porque ele fazia muito mal. Descobriu-se mais tarde que não estava no tomate o veneno. Ele tem fluidos muito fortes que podem misturar-se com outras substâncias. Acontece que os recipientes em que os tomates eram feitos tinham uma alta dose de chumbo. Resultado: a mudança química provocada pelos ácidos do tomate misturavam-se com o chumbo e deixavam as pessoas doentes. Por que eu estou dizendo isso? Existe na Austrália um pequeno instrumento usado pelos aborígenes mais antigos que se chama bumerangue. Ele geralmente era e é utilizado ou por esporte ou na caça. Isto é, ele é lançado e volta para o indivíduo, geralmente para abater a caça. A nossa vida, tudo o que fazemos, falamos, desenvolvemos, esses elementos são lançados como um bumerangue e retornam para nós. Voltemos ao tomate. A partir do momento que nós permitimos que o nosso interior seja revestido de uma substância qualquer parecida com o chumbo, tudo que nós recebermos, tudo que nós absorvermos, vai se tornar de maneira tóxica, que vai nos prejudicar e prejudicar as pessoas para quem vamos transmitir a nossa fala, a nossa atitude, enfim, a nossa vida.
Daí um dos ingredientes, outros ingredientes da nossa receita libertadora, é de que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso interior. Exatamente para que as coisas que venhamos absorver da vida não sejam contaminadas por uma eventual substância interior nossa. E aí, aquilo que falarmos, aquilo que executarmos, desenvolvermos, vai tomar o rumo do bumerangue. Ele vai e vai retornar para nós. Um pequeno indígena estava se sentindo injustiçado e com muita raiva dos seus amigos. Eis que foi procurar o seu avô, um indígena mais velho. E ele disse: eu também tenho muita raiva das pessoas que me tratam mal, daquelas que me provocam injustiças. E, na verdade, eu tenho que me controlar muito para não permitir que o meu lado ruim me faça tomar atitudes das quais irei me arrepender. E continuou o velho índio: dentro de nós existem dois lobos, um afável, verdadeiro, honesto, calmo, ponderado, que procura inspirar em mim a necessidade de ser bom. E eu tenho outro lobo, esse não, irascível, mentiroso, maledicente, guarda raiva, ódio. E esses dois lobos querem me influenciar. Os dois querem que eu assuma o comportamento deles. E o pequeno índio logo pergunta para o avô: e qual deles que vai conseguir influenciá-lo? E a resposta, que tem que ser guardada por nós, colocar num quadro assim, no espelho do nosso banheiro, para que a gente sempre se lembre disso. Qual lobo que vai me influenciar? Aquele que eu alimentar. Dizem os espíritos que os obsessores não conseguem provocar o mal em nós. Eles apenas exacerbam o mal que temos dentro de nós. E aí, nós temos mais um elemento da nossa receita. Não permitir que o nosso lado mal tome conta. E de toda forma possível, inundar o nosso interior para que o lobo mal aqui dentro tenha cada vez menos espaço. E a partir daí, quando nós nos equilibrarmos e tivermos perfeita noção de que aquele chumbo interior nosso pode contaminar a nossa parte boa, ele vai perdendo espaço, de forma que um dia a gente tem apenas algumas crises. Porque nós somos ciclotímicos, né? Ora estamos bem, horas lá nas alturas, depois caímos, subimos. E esta curva, cada vez ela ficará mais sinuosa, menos abrupta, porque eu vou começar a controlar o meu interior. Antes de culpar o destino, caros irmãos, antes de culpar a educação que recebemos, as influências genéticas, os espíritos, o mal olhado, as más vibrações, nós devemos entender que a causa das infelicidades estão dentro de nós. Há espíritos que desde a sua origem escolhem caminhos que os eximem de muitas provas, há outros, porém, que não. Essa demora de ajustamento pode provocar uma reação no plano espiritual
que vai tomar efetivas providências para que essa maldade interior nossa não tenha ressonância na nossa jornada evolutiva. Todos estamos sujeitos a erros. Qual a melhor maneira de evitá-los? Quais são os ingredientes dessa receita libertadora? A resposta eu fui encontrar numa palestra de 20 anos atrás de Richard Simonetti, em que ele faz uma comparação, uma metáfora de uma dona de casa que queria fazer um bolo gostoso, mas não estava conseguindo. Procurou uma amiga doceira que lhe deu uma receita. A doceira, porém, a advertiu: os ingredientes e as medidas devem ser exatos. Falou que ela precisaria ter imaginação no momento de fazer o bolo, ter bons pensamentos na hora do preparo. Seguindo essas instruções, o bolo ficou delicioso. O que tem a ver com a nossa história? A receita de bolo é a metáfora do planejamento que Richard Simonetti nos sugeriu para que cada criatura se torne melhor e, por consequência, tenha uma vida melhor. Os ingredientes são as atitudes que vão ter ressonância com a parte positiva interior, que não está contaminada com o chumbo das más tendências do passado. Nós devemos cada vez mais expandir o nosso lado bom. Isso é fácil? Claro que não. Você sabe que Santo Agostinho, na sua juventude, era da pá virada, né? Sabem que ele nasceu na África e veio para Milão e só se tornou uma criatura relativamente melhor graças à sua mãe. Aliás, dizem que Santa Mônica foi canonizada por tanto trabalho que Santo Agostinho deu para ela. E ele nos traz da questão 918 e 919 do Livro dos Espíritos uma inolvidável receita que deve servir para a nossa reflexão. Toda noite, fazer o que eu fazia, eu passava em revista a minha vida, o meu dia, um balanço do meu dia, e perguntava para mim mesmo: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me vergonhar? Muitas vezes encontrei. E no dia seguinte, procurava não repetir os mesmos erros. Até que um dia cheguei à conclusão de que, sem qualquer racionalização, o meu dia havia se transcorrido sem que eu tivesse vergonha de nada do que eu tivesse feito. Esta receita de Santo Agostinho que nós devemos adotar a partir de hoje. Fazer uma oração de luz acesa, olhos bem abertos e fazer essa pergunta para nós mesmos: há alguma coisa no dia de hoje que eu contaminei com o chumbo da minha parte errada do meu interior? A doma selvagem é caracterizada com leves batidas no dorso do animal. Se ele não entende a mensagem, unem-se as batidas do relho com o cabresto mais curto. Se não é suficiente, unem-se o relho com o cabresto com as esporas. É assim que o animal tem que aprender a obedecer. Na evolução do espírito ocorre a mesma coisa. As doenças são um alerta de que não estamos agradando às normas divinas. Um alerta de que nós devemos começar a repensar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E é assim que a espiritualidade, em determinado momento, nos dá todas as condições possíveis para trilhar o caminho reto,
Quando nos desviamos, trombamos com alguma coisa, com algum espinheiro. Daí a necessidade de fugirmos das alternativas de poder, da sensualidade, da desonestidade. As enfermidades são lembretes de Deus. Mas não basta tomar vacinas, remédios, seguir prescrições médicas. Nós temos que usar os recursos da espiritualidade. Há um caso que Richard Simonetti nos traz em uma de suas obras. Esse livro chama-se Mudança de Rumo. E ele nos traz a história bem interessante de um indivíduo que era espírita e ele achava que o fato de ter uma faixa na testa escrito fora da caridade na salvação, ou então um crachá escrito espírita, que ele estava salvo, estava tudo bem. Só que essas providências não foram suficientes para limpar a sua alma. E eis que, uma certa ocasião, a sua mãe pede ao plano espiritual e os espíritos superiores, por méritos dela, acorrem para ajudar o filho dela, e eles adotam providências claras para o despertamento e o aclaramento daquele espírito. Trata-se de Belisário. Belisário havia morrido, ou pelo menos achava que estava morto. Imaginava vencer um pesadelo, viver um pesadelo. Estava transitando, assim vocês vão reconhecer a descrição de André Luiz em Nosso Lar, transitando por um nevoeiro, uma vegetação lúgubre, vegetação rasteira, ouvindo gritos e clamores de gente agoniada. Hipócrita, mau caráter, bandido, explorador dos fracos, mentiroso contumaz. Mas ele era tudo aquilo? Com o pequeno conhecimento que ele tinha da doutrina, concluiu: estou no umbral, morri. Eis que, em dado momento, ele que achava que tinha passaporte para regiões superiores no plano espiritual, as lágrimas ardentes começaram a correr, e eis que jamais imaginara que a morte fosse lhe trazer tremenda surpresa. Ele, que nunca percebeu, que nunca atentara para as responsabilidades de ser espírita, não tivera consciência de um elemento fundamental. O conhecimento implica compromisso com as verdades que conhecemos. O conhecimento da verdade implica em compromisso com ela. E ele nunca se esforçara para adequar-se aos valores do Evangelho. Ele era mais cérebro do que coração, mais empresário espírita do que o espírita empresário. De repente, então, meu caro Belisário, você está gostando desta região? Pelo amor de Deus, estou reconhecendo essa voz. É você, velho Ferreira? Sim, sou eu. Bom, agora eu tenho certeza de que morri mesmo. Eu estou no inferno, estou no umbral. Não, você está apenas no local destinado a provocar a sua reflexão, para queimar um pouco as gorduras espirituais que você adquiriu na romagem humana. A partir desse momento, Ferreira transportou Belisário, através de um transe, para a última semana que ele havia vivido aqui na Terra. E Belisário acompanhou
dia por dia, vendo o seu comportamento completamente distante daquele que ele havia aprendido com a doutrina espírita que deveria cumprir, deveria seguir. Saiu desse transe que recordou o seu passado e ele chegou à conclusão que havia sido um louco, que havia jogado fora as oportunidades que lhe foram concedidas. Mas como é que ele pudera comprometer-se tanto sem prestar atenção e sem identificar a sua própria inconsequência? E agora, o que iria ser dele? Calma, meu amigo, nem tudo está perdido, disse Ferreira. Você vai ter uma outra oportunidade. Eu vou reencarnar tão cedo? Não. Você vai continuar encarnado. Belisário estava em estado de coma, naquilo que os cientistas começaram a chamar agora de experiência de quase morte. Assim você vai ter o benefício de uma nova vida. Mas espera aí, mas eu vou me lembrar de tudo que conversamos? Sim, vamos providenciar para que você mantenha, conserve a recordação plena desta experiência aqui conosco. Não obstante, tome cuidado. Você agora tem uma responsabilidade dobrada. Está perfeitamente esclarecido do que o espera, se não renovar a sua vida. O que vocês acham? Belisário mudou de vida? Mudou completamente. Procurou as pessoas que lhe havia prejudicado. Procurou mudar completamente a maneira de ele tratar seus filhos, a esposa. Passou a trabalhar efetivamente dentro das obrigações que ele tinha na doutrina espírita. E muito tempo mais tarde, alguém perguntou para ele, porque ele não escondeu o que havia acontecido com ele, porque era uma lição que ele devia trazer para as outras pessoas. Cuidado! Vocês estão desperdiçando a sua vida. Precisam trazer bons ingredientes para a receita da sua vida. E alguém perguntou para ele, bom, então quer dizer que você mudou completamente porque adquiriu plena consciência de que você estava no caminho errado? Não, foi por medo mesmo. Eu sabia que se eu continuasse daquele jeito, eu iria para aquele umbral cuja amostra havia tido a experiência através do velho Ferreira. Aí vem a pergunta: os que passam por uma IQM costumam mudar de vida? Essa pergunta foi feita para um psiquiatra, Dr. Alexander Moreira Almeida, que respondeu a uma entrevista concedida a uma outra médica, e ele rapidamente, num congresso espírita, olha bem, era um congresso espírita que não tem nada a ver com espiritualidade, com espiritismo. Aliás, se vocês forem olhar para a internet, de uns anos para cá, cada vez mais os congressos, principalmente dos cardiologistas, reservam uma parte do congresso só para falar de espiritualização, porque já chegaram à conclusão de que as pessoas que se espiritualizam, elas adoecem menos, têm recuperações melhores, se são operadas, têm uma recuperação mais rápida. Eles geralmente evitam os vícios, o álcool, o fumo, a droga. Por isso, não é que os médicos vão dizer, frequente esta ou aquela religião. Não, você precisa espiritualizar-se. Mas a espiritualização não está implícita nas igrejas? Nem sempre. Uma pessoa pode não ser religiosa e ser espiritualizada. Se bem que, quando estamos aqui neste ambiente, o espírito de emulação, vendo tanta gente trabalhando,
nos impulsiona para o trabalho, para a leitura, para o estudo. E nessa conversa que estamos tendo aqui, nós vamos falar sobre o assunto de hoje para outras pessoas. E vamos alertá-las, tome cuidado. Daqui a pouco nós estaremos de volta para o outro lado da vida. A repórter perguntou o que era EQM, ele respondeu rapidamente. E ela pergunta: é verdade que muitos pacientes, após a experiência de EQM, mudam a sua vida e a forma de pensar, de ver as coisas, como aconteceu com Belisário? Um sério estudo holandês perceberam os cientistas que as pessoas que voltaram da EQM tiveram, ao longo dos anos seguintes, um maior desenvolvimento do altruísmo, maior espiritualidade, maior satisfação e maior sentido com a vida. Aí é o caso de nós perguntarmos, caros irmãos, como é que está o bolo da nossa vida? Como é que está a nossa vida? Ela tem no nosso interior muito chumbo que contamina as informações que recebemos, os conselhos que nos dão, envenenam as literaturas e que temos conhecimento e acabam nos impulsionando para os filmes agressivos ou de cunho sexual, que depois vamos reclamar que tivemos pesadelos e a noite não foi muito boa. Como é que estão os nossos ingredientes? Estou usando os ingredientes do bem que Jesus nos legou? Um conferencista apresentou uma laranja na frente de todos. Pediu para o menino que estava ali à frente ali e perguntou para ele: se eu espremer essa laranja aqui, o que vai sair dela? Que óbvio, vai sair suco de laranja. Por que vai sair? Mas espera aí, porque o que tem dentro da laranja é suco de laranja. Mas vamos supor, disse o cientista, que não fosse a laranja que estivesse sendo espremida, e fosse você ser espremido. O que sairia de você se você fosse contrariado? Se alguém cometesse alguma injustiça com você, se alguém falasse mal de você, se alguém o desagradasse, enfim, você fosse espremido por uma pessoa ou várias pessoas, o que sairá de você? Depende. Se o seu interior estiver composto de mágoa, de ódio, de ressentimento, de mentira, desonestidade, o que vai sair dali? Exatamente o nosso interior. Mas se estivermos já usando os bons ingredientes que Jesus nos trouxe selecionadamente, com certeza nós poderemos ser espremidos, poderemos ser prejudicados, mas vamos sair ilesos, com resiliência dessa situação. Será que de nós já está saindo um suco menos amargo e mais envolto pelo amor? Vamos ficar com algumas recomendações finais para que não desandem as nossas expectativas de progresso. Vamos deixar aqui alguns itens para a nossa reflexão. Orar sempre, sem jamais esquecer o trabalho. Doar, sem saber quem será o beneficiário. Servir, sem perguntar até quando. Sofrer, sem espalhar dores, porque infelizmente, às vezes uma pessoa numa casa não se conforma em sofrer sozinha. Ela espalha as dores por toda a casa. Progredir financeira, materialmente, ou mesmo intelectualmente, sem perder a simplicidade. Semear,
sem pensar na gratidão. Desculpar incondicionalmente. E agora esta aqui é para nós homens, principalmente. Aprender a olhar sem malícia. Escutar e silenciar. Falar sem ferir. Respeitar sem levar em conta o credo religioso, o gênero da criatura, a orientação sexual, a posição social, se a pessoa é rica ou pobre ou não, ou mesmo a sua idade. Exercitar a paciência. Nós podemos dizer que aquela receita lá atrás de Richard Simonetti pode ser aplicada em nossa vida. A nossa vida assemelha-se a uma receita culinária. Assim ele entendia porque nos trouxe essa metáfora do bolo. A nossa vida assemelha-se a um bolo que devemos fazer com muito cuidado, selecionando a receita, os ingredientes e o modo de preparar. Estamos satisfeitos com a nossa atual encarnação? Ou será que não podemos dar uma melhorada na massa? Dar-lhe um tempero um pouco melhor? E mesmo com as dificuldades com que convivemos, tornar a vida mais agradável, mais saborosa, usando os insuperáveis produtos que foram concedidos por Jesus e se encontram à nossa disposição no Evangelho, saberemos desenvolver atitudes corretas e adquirir um selo de inigualável qualidade para o bolo da nossa vida. Se assim fizermos, aplicar os ingredientes mágicos fornecidos por Jesus, temos a certeza absoluta de que nosso bolo será muito bom. O bolo da nossa vida vai crescer e ficará muito bom. Ao mesmo tempo, estaremos balizando nossas atitudes, habilitando-nos à felicidade dos exemplos de Jesus, os seus ensinamentos. E aquele sermão do monte deve servir de referência para nós em todos os momentos da existência. Gravitar para a unidade divina. Eis a grande finalidade da nossa vida. Quero agradecer ao Felipe, convite maravilhoso que me fez. Ontem estivemos em Araraquara, um agradável convívio, pessoalzinho muito simples, mas muito amoroso, acolhedor. Quero agradecer à direção da casa, aos que estão promovendo essa 73ª Semana Espírita de Franca, e agradecer a vocês pela paciência que tiveram comigo. Agora eu vou passar a palavra para o Fernando, e ele tem aqui um convite bem interessante para vocês. Eu garanto para vocês que o Fernando vai trazer, assim, um ponto de partida para melhorarmos a receita da nossa vida. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Pessoal, boa noite então. Agradecer ao Sidney, que está conosco nessa 73ª Semana do Livro Espírita aqui no Luz e Amor. Ele está fazendo um circuito de palestras em Araraquara, hoje aqui, amanhã em Matão. Então, que você esteja aí sobre os cuidados da espiritualidade amiga nessa trajetória. Obrigado. E nós estamos na Semana do Livro. O Idefran sempre faz promoções muito interessantes na livraria, na nossa loja virtual. Trazemos algumas obras em todas as palestras, tá? Mas hoje nós queremos falar especialmente dos livros do Sidney. Sidney, além de palestrante espírita, tem 22 livros publicados e agora em abril vai ser o 23º, né? Não. Em abril sai
sai o 19º pelo Clarim, o 20º ainda neste ano pela editora SEAC de Bauru, e nós temos mais 2 sob exame em uma outra editora. Então são 19 publicados, mais um agora pelo Clarim, mais 2 ainda no prelo, como diziam aí os entendidos. Então nós temos aqui, são obras muito interessantes. O Dr. Galton é um personagem criado pelo Cid, ele é um médico psiquiatra, e ele trata dos casos do seu consultório à luz da medicina terrena e à luz da doutrina espírita. Então são 3 volumes das histórias do Dr. Galton. Muito interessante, alguns de vocês devem conhecer, porque já foram colocados no Clube do Livro Espírita de Defran, está disponível aqui. Temos também Em Sintonia com o Amor. Esse é um livro muito bom também para Evangelho do Lar, disponível aqui também conosco. Esta trilogia falando da felicidade. Felicidade tem pressa. Ser feliz é uma decisão. Ser feliz é uma arte. Temos também aqui uma obra do Simonetti, que é o último livro que o Simonetti publicou antes do seu desencarne, O Melhor é Viver. É um romance do Charles Simonetti. Então são obras de diversos enfoques doutrinários, e o Sidney está doando toda a venda dos livros aqui hoje, sem custo nenhum para a instituição. Tá? Então ele não vai, nós não vamos ter que pagar a editora sobre essas obras vendidas aqui hoje, e será destinada aqui à instituição Luz de Amor. Tá certo? Então nós estamos ali na secretaria. Quem tiver interesse, então, para conhecer os livros do Sidney e algumas poucas obras que nós trouxemos do Defran. Só para finalizar. O preço. Sim, o preço. Se você adquirir um exemplar, R$30, 2 exemplares, R$50, 3 exemplares, R$60. Esqueci de falar a melhor parte da brincadeira, né? 3 livros, R$60. Realmente é um custo muito barato. Fala do fiado espírita. O fiado espírita. Como é que é o fiado espírita? Ele vai contar a história do fiado espírita agora. Tem o Pix, tem o cartão, tem o dinheiro. Sim, o fiado espírita é o Pix, o cartão, não precisa pagar em dinheiro, né? Mas enfim, eu gostaria de lembrar os nossos amigos da Rádio Defran. Rádio Defran, alguns de vocês já devem ter. Muita gente nos ajudando. E depois disso, tivemos muitos filhotes sendo criados. Eu fico muito feliz em saber que a semente aqui em Franca, ela tornou-se realidade.